Fala aí, galera, como é que eu vou fazer uma média agora aqui dentro dos meus dados, né? Eu vou montar uma planilha. A primeira coisa que você tem que fazer é montar uma planilha dentro do Excel, certo? Como é que eu vou fazer? Para montar uma planilha dentro do Excel, eu tenho que ter algumas variáveis, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui, né? A primeira coisa que eu tenho, que eu fui coletar em algum local, né? Então, aí, local que eu vou colocar, ponto, eu vou colocar aqui córrego, tá? Fui no córrego coletar água, vamos dizer assim, na data, dia 12 de abril de 2021, por exemplo, tá? E aí a réplica, né? Eu sempre tenho, toda vez que eu vou coletar, eu coleto algo em algum lugar, certo? Em alguma data e geralmente eu coleto 2 ou 3 vezes para fazer as réplicas, certo? Para não ser um único valor, porque pode ser que o meu aparelho dê uma diferença entre um local e outro, por exemplo. Então, para isso, eu tiro réplicas. Eu tenho as réplicas técnicas, que são aquelas que eu tiro no mesmo lugar ali, e tenho as réplicas que eu posso tirar a cada metro ou a cada diferença de profundidade. Aí eu vou utilizando os dados de diferentes formas depois, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a réplica 1, né? Porque é a primeira vez que eu fui lá no local e coloquei o aparelho dentro da água para pegar uma variável. Que variável seria essa? O oxigênio dissolvido, por exemplo. Nunca esqueça da unidade de medida, miligramas por litro, por exemplo, né, do oxigênio. Então eu fui lá, coloquei ali o meu probe na água e deu ali 2,23 miligramas por litro de oxigênio dissolvido, na réplica 1, nessa data aqui. Então eu copio aqui, ó, porque eu tenho a réplica 2. Tá? Opa, desculpa, a réplica 2. Na réplica 2 deu 2,56. Veja que não variou muito aqui entre um valor e outro. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra réplica aqui, tá? Córrego, data, foi na mesma data, réplica 3. E aí na réplica 3, por um acaso do acaso, deu 1,23, certo? Então eu tenho aqui três réplicas de uma mesma variável. Tá bom? Aí quando eu vou trabalhar com os meus dados, geralmente quando eu vou mostrar para o meu orientador meus dados, eu vou discutir isso em algum lugar, vou apresentar um resumo, vou apresentar um artigo, eu não vou mostrar o valor das 3 réplicas, porque elas foram tiradas no mesmo lugar, certo? Eu vou tirar a média. Para eu fazer o cálculo de média aqui, eu posso colocar aqui, ó, média do oxigênio dissolvido em miligramas por litro, tá? Então aqui eu vou colocar a média. Para colocar a média, eu coloco igual, média, abro parênteses, seleciono o intervalo que eu quero fazer, fecho parênteses, pronto. Essa é a minha média. Então aqui eu tenho uma média. Ah, mas eu tenho 2 células faltantes aqui. Beleza? Não tem problema nenhum. Deixa a célula faltante. E assim vai a mesma, continua na mesma sequência. Aí no dia 12/5, um mês depois, eu voltei lá. Tá? Eu voltei naquele mesmo córrego. Então eu fui lá no mesmo córrego e tirei, né, coletei mais 3 vezes o oxigênio dissolvido. Nesse mês aqui, o oxigênio dissolvido está muito alto, tá? 4,32, 4,97 e 5,62. Certo? A mesma coisa eu vou fazer. Vou calcular a minha média para esses locais. Seleciono aqui, pronto, tenho a média do local. Tá bom? Aqui então é a média. Aí se eu quiser calcular o desvio padrão do oxigênio dissolvido, miligramas por litro, tá? Se eu quiser calcular o desvio padrão, eu vou colocar igual DESVPAD. Aí você pode escolher o seu desvio padrão que você quer. Vou colocar aqui o desvio padrão A, que é o mais comum da gente utilizar. Vou selecionar os números que eu quero, a sequência de números que eu quero, lembrando que aqui eu tenho uma coleta, aqui eu tenho a segunda coleta, então eu vou fazer o desvio só da primeira coleta, tá bom? E depois só da segunda coleta. Aperto OK, pronto, esse é o desvio da minha média, o quanto desviou em relação à média, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Aí eu posso fazer das duas formas, eu posso fazer aqui DESVPAD, colocar aqui entre parênteses, seleciono aqui e tudo mais, ok, beleza, deu isso aqui. Ou então eu posso fazer assim, ó. A partir do momento que eu calculo 1, eu Ctrl C, Ctrl V, pronto, entendeu? Olha lá, Ctrl C, Ctrl V, dá o mesmo valor. Mesma coisa aqui na média, eu calculei essa média aqui, certo? Aí, ó, eu posso, ao invés de eu escrever lá igual, média, eu copio, colo a fórmula, pronto, certinho. Tá bom? Então aqui eu tenho a média e tenho o desvio padrão da minha variável. Lembrando,
Nesse momento, eu não vou trabalhar com as réplicas, eu vou trabalhar com a média, porque eu quero saber qual foi o valor médio em que eu tive em determinado mês para determinada variável. Quando eu vou fazer uma análise mais robusta, por exemplo, eu vou fazer uma regressão, eu vou fazer ali uma ANOVA, eu vou fazer uma análise mais robusta, eu vou utilizar as réplicas aí do jeito como ela está aqui. Mas por enquanto, para calcular a média, eu faço dessa forma. E aqui, dessa forma aqui, eu posso gerar também um gráfico, né? Aqui, ó, um gráfico de média. Aqui ficou feio, mas a função desse vídeo não é mostrar para vocês o gráfico, tem outro vídeo para isso, tá bom? É isso aí. Valeu, gurizada.